pero la recompensa de serle fiel al evangelio que yo predico es la transformación de tu cuerpo. Y esto no es en vano, esto no es en vano. La recompensa va a ser esa. Y pronto recibimos esa transformación. ¡Pronto! Gracias. Gracias, gracias. Graças, igreja. Podem sentar. Sí. Vocês são maus, hein? Ai, pai, que classe de igreja tenho eu, né? Uma saudação a todos os pais terrenais. Porque há um só da outra classe. Mas há um mistério bem grande, porque como ele enviou esses espíritos que ele conheceu antes da fundação, enviou à Terra, ele os amou tanto. Me parece que aconteceram algumas desobediências quando tu estavas em espírito. Houve algo ali, um enganozinho, como fizeram com Eva, que momentaneamente a enganaram. E parece que essa classe de anjo que foi enviada aqui com corpo... Bem, veja que diz espíritos justos, feitos perfeitos. Justos? E por que tiveram que aperfeiçoá-los se eram... né? Tu és um espírito que foste trazido a um corpo. Então diz espírito, justo, mas feito perfeito. Por quê? Então, ele os amou tanto que ainda que tenha havido um pequeno engano lá na aula onde você estudava, sabe aquela escola lá? Parece que houve um pequeno engano. Ele disse, eu os amo tanto que vou enviar-lhes no mesmo céu. Eu vou enviá-los aqui para que os céus e a terra sejam reconciliados, né? Porque o mambo é aqui, né? O projeto Terra, né? O projeto Terra é aqui. E essa é a disciplina. Se tu suportas essa disciplina, aí é que estão os mistérios escondidos. Bom? Falando do tema o Pai dos Espíritos, a pessoa pensa, por que eu mesmo, antes de descobrir verdadeiramente minha verdadeira identidade, eu dizia, o Pai está me disciplinando, mas eu olhava para cima, né, e eu não, a pessoa fica, bom, quando tu não tens revelação nem foi iluminado, você não pode ver a Deus. Diz, buscai a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tu não tinhas nem paz, nem santidade, mas tu não tinhas nem fé. Estavas em apostasia, o que você ia ver? Não via nada. Você via o que os demais veem. Ver como os demais estão, era assim que você via o que veem os demais. E o que eles veem? Estão cegos. Cegos. E então... o Pai dos Espíritos é um tema que pegou muita força porque, para entender que o livro aos Hebreus nunca tomou vigência, estava escrito, escondido até esses tempos, porque é um livro angelical, é um livro que fala da cobertura angelical, e a cobertura, como a cobertura iria servir a um povo que estava em apostasia? Tens que entender a mente de Deus, por isso é que tens que dar exercício à mente. Quando falas algo ou dizes algo ou lês um verso, busque. Que maturidade tu tens nesse verso, porque não estás vendo, quem sabe?
vários departamentos desse verso, só estás vendo um. Por exemplo, quando Lucas diz, o Senhor, quando voltar à terra, achará fé? Não, não vai achar fé. Quer dizer que, para o Senhor voltar, teria que haver um povo que não tivesse fé. Diz que o Senhor não viria sem que antes viesse a apostasia. Então, um povo que está sem fé, sem apostasia, sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer que esse livro aí estava escrito esperando para estes dias. Então, todos esses teólogos que estudaram o livro aos Hebreus, porque faz 2000 anos, estavam perdendo tempo. Eles estavam lendo uma carta codificada, encerrada, que não entendiam nada. Isso é para agora. Porque o Pai dos Espíritos está tratando com espíritos que estão em corpos. Portanto, não pode estar por outro lado. O Pai tem que estar aqui embaixo também com outro corpo para poder disciplinar os outros espíritos. Não é assim? Pois se é assim, então temos que ver. Diz, se suportais a disciplina, Deus vos trata como filhos. Agora, de que disciplina estamos falando? Estamos falando aqui de uma disciplina que onde dói é aqui, na mente. A disciplina que nós temos, todos nós experimentamos, trata, por exemplo, com Romanos 8, 29. Vamos começar uns 5, 6 versos para entender como a disciplina vai tomando lugar na vida de um crente. As pessoas pensam que Deus anda com um porrete na mão, dando porretada ou dando chicotada, né? E diz, porque aos que antes conheceu também os predestinou. Aí já tem um rolo aí para pegar e ler. Às vezes eu vejo assim e me estanco aí, paro meia hora olhando esse verso aí. Também os predestinou para que fossem feitos conforme a imagem de seu filho, para que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos, o primeiro de sua classe, verdade? Mas note, os que antes conheceu. Então, de quem antes está falando aí? Aos que antes conheceu. Então, tu tens que transportar a antes, quer dizer que está falando de antes da fundação do mundo. Então, essa é a disciplina. Te das conta? Como começas a pensar, a mente começa, um momentinho, peraí, isso aqui, o que antes conheceu, foi quando Paulo andava por ali. Quem escreveu isso aí foi Paulo, abençoado. Quem escreveu isso foi Paulo, e Paulo já vinha dizendo aos que antes conheceu. Quando tu lês agora, 2000 anos depois, tu estás dizendo, aos que muito antes, tens até que acrescentar ao verso, aos que muito antes conheceu. Então, essa disciplina é a que vai te matando. Esse conhecimento é que vai triturando tua opinião carnal. Porque se a semente não cair em terra e morre, não dá fruto. Então, tu tens que morrer a quê? Tu tens que morrer a teus conceitos, a tua forma, a tua teologia, a tua forma de ver as coisas. O que acontece com o sistema protestante em relação a nós? Que eles não entendem o que nós falamos porque não foram disciplinados. Eles não suportam a disciplina de Deus. Por exemplo, veja, um pastor que diga a salvação se perde. Aí, perdeu a cabeça. Peraí, se diz aí que os conheceu desde antes e os predestinou, consertou o seu futuro para ser conforme quem? A Jesus Cristo. Se ele pensa que tu podes te perder, Jesus Cristo também se perde. Veja só onde chegou a coisa, hein? Por isso que eu te digo, quando lês um verso, receba a disciplina completa. Deixa que o verso te dê 20 correaço com cinto aí, né? Que pegue tua mente, sacuda. Somente com isso, a salvação se perde, irmão. Pois claro que pode se perder. Sim? Não quero mais falar contigo. Estou falando com uma mula. Estou falando com uma pessoa sem disciplina. Já viu um menino bem mal criado? É com quem tu está falando. Com uma pessoa, um espírito que não tem educação, que não suportou a disciplina. Então, para que falar com um pastor que tu diz, olha, irmão, a salvação nunca... E mais, você nunca se perdeu. O quê? E mais, você nunca teve em pecado. Porque para estar em pecado, tu tens que estar debaixo da lei. E a lei não foi dada para ti. Quando tu começa a pegar isso aí e esticar, com um verso só nós já fomos. Já saímos do planeta Terra e nos
Imagínate. Bem, vamos a um segundo verso para continuar recebendo correadas. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 9. Imagina, você fala isso com o Papa e ele não conhece isso. Está falando disso aí. Agora, fala com ele da Virgem. Ah, Virgem, Santa Maria, Mãe de Deus. E te diz 1000 disparates da Virgem, de um terço, um novenário. Agora, fale com ele da Bíblia. Do que Deus pensa. E não só o Papa. Todos os demais são assim. E todos os evangélicos, protestantes, todos estão na mesma... Estão como? Sem disciplina. Ah, podem ser escolhidos, mas sem disciplina. Questão de colocá-los presos. Um rapaz que você encontra por aí, o que faz? Matando, roubando aquilo que não é dele, o que é isso? É um delinquente que o pai não pôde disciplinar, problema em casa, problema no esposo, na vizinhança, foi criado com meninos maus. Então, o rapaz saiu um criminoso delinquente e agora, depois de 20 anos preso, vem despertar. Ah, que faz pouco um preso me escreveu e me disse, eu nunca tive pai, eu não conheci meu pai, minha mãe me criou da melhor maneira que pôde, e agora estou na prisão aqui, estou aprendendo a ler agora. Me enviaram um calqueio seu e me sinto tão bem com um calqueiozinho. Se eu pudesse conseguir 2 ou 3 calqueios desses mais. E está aprendendo a ler agora. Pois, isso é um menino sem disciplina. O resultado, agora que vem a despertar, depois de 20 anos de preso. Deviam ter dado 40, né? Para que ele estude mais, verdade? Não, ele sai. Sai logo, logo. Deixa ele ser disciplinado um pouquinho e já sai. Sim. Eu conheci um advogado quando eu era pequeno. Eu nasci ao lado da Corte Superior de Porto Rico. E então eu gostava muito de ir aos julgamentos e ver como a lei funciona. E então havia um advogado que quando um rapaz se portava mal, ele punha a mão assim e o defendia diante do juiz. E dizia assim, senhor juiz, esse rapaz é um sofrido e eu recomendo ajudá-lo. E uma sentença nobre, então com as mãos ele começava assim, que seja aí, sabe, vamos... Mas o rapaz não via isso e diz, tá me defendendo, né? Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 9. Segunda. Olha, quem nos salvou e chamou com o chamamento, cuidado, esse chamamento não pode ser detido por ninguém. Não conforme as nossas obras. Veja para lá. Se é um chamamento não conforme a obra, quer dizer, quem impede você de chegar? Se não, pai, olha, decreto. Se não, segundo o propósito dele, isso não é aconselhamento com anjos, nem com Gabriel, nem com Miguel, com ninguém. Isso é pessoal. Segundo o seu propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Olha, antes dos tempos dos séculos. Antes de quê? Dos tempos. Quer dizer que não existia ainda os séculos e esses tempos já estavam. Apóstolo, eu tenho tanta existência. E se continua te disciplinando, rapaz, um dia... Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Diz, mas nós, Paulo falando, devemos sempre dar graças a Deus com respeito a vós, irmãos amados, pelo Senhor, de que Deus vos tenha escolhido. Desde quando? Mediante a santificação pelo Espírito e a fé na verdade.
Quer dizer que no princípio você já havia conhecido a verdade e desde aí te santificou com esse espírito de verdade. Esse é meu. Propriedade minha. Né? Como para papai os tempos passam e se alargam, ele esperou nesses tempos. Vamos a outro correaço. Efésios 1, capítulo 3 em diante. Essa é a verdadeira disciplina que Deus dá a seus filhos. Porque isso endireita outras coisas que não tem que se endireitar nem mencionar. Se uma vez tu conheces isso, eu não posso reagir assim, nem me comportar assim, nem fazer isso, porque se isso aqui é assim, então uma coisa vai trazendo a outra. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas, Deus te abençoe, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Segundo nos escolheu nele, antes dos tempos dos séculos. Isso é sinônimo, não? Da fundação do mundo, para que fôssemos como? Como tu estás agora, santo e sem mancha diante dele. Em amor, havendo-nos predestinado para sermos adotados, filhos seus, por meio de Jesus Cristo, segundo o puro como lhe deu na cabeça, afeto de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, com a qual nos fez aceitos no amado, em quem temos redenção por seu sangue, o perdão de pecados, segundo as riquezas de sua graça, que fez sobreabundar para conosco em toda sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer o mistério. Essa é a disciplina, ou a disciplina te dá a conhecer o mistério de sua vontade. Diz, Senhor, revela-me tua vontade. O quê? É que eu quero conhecer tua vontade. Ele te deu, se és disciplinado com ele, esses versos bíblicos aí. Um crente em uma igreja que utiliza esse tipo de verso, ou lhe dá a revelar o mistério de sua vontade, e tu não tens que estar, Senhor, eu quero saber tua vontade. Que vontade queres saber? Não, eu quero saber se tu queres que eu me salve ou me perca. Se eu vou para o inferno ou não vou para o inferno. Que inferno? De que estás falando? Isso não existe. Em minha mente, isso não... Imagina, que inferno? De que inferno? Em todos esses versos bíblicos se falou aí até agora? Diz, segundo te guiou por um lugar que estava bem quente, quando passaste por ali, tinha um lugar que era extremamente, teu espírito sentia que havia um fogo naquele departamento ali, e então Paulo te disse, aí está o inferno. Não existe tal coisa. No lugar espiritual não há coisas quentes ou frias. Isso é um mundo espírito, não é como o daqui, que aqui você diz, está quente, está fazendo calor, não. Isso não existe, não há chama, não há fogo como tal. Segundo o seu beneplácito, o qual se havia proposto em si mesmo. Esse é o filme, veja. Fez um filme que havia proposto e a deu de ponta a ponta e escreveu o roteiro e tudo. De reunir todas as coisas em Cristo, na dispensação do cumprimento, de reunir todas as coisas em quem? Aí não falou Jesus Cristo, e por que põe só Cristo? Porque Cristo tem 3 manifestações, o Nazareno, ressuscitado, e Jesus Cristo homem. Então, se dissesse Jesus Cristo, poderia estar pensando que está falando de Jesus de Nazaré. Ou poderia pensar que o cumprimento foi com o ressuscitado. Não. Nas 3 manifestações de Cristo. Há uma dispensação, um fator tempo para que isso tome lugar. Vê como você estica a mente lendo. Na dispensação do cumprimento dos tempos, assim as que estão... Aonde? Nos céus,
como as que estão onde? Isso não te cheira a Colossenses 1:20 que diz que reconciliou os céus e a terra? Nele também tivemos herança, havendo sido predestinados com... Ou nele também tivemos herança, havendo sido essa palavra... Já notou alguma vez um pregador falando de predestinação? Em alguma igreja? Como eles têm medo disso? É? Não se atreve a mencionar, porque diz, se eu mencionar isso aí, pode surgir uma pergunta e eu estou azulzinho. Sabe o que significa azulzinho? Agora eu te digo uma coisa. Os compositores, cantores seculares de amor falam de predestinação, falam mais que os pastores. Os escritores que se inspiram no dom que Deus lhe dá para compor, às vezes eles falam de predestinação. Conforme ao propósito do que faz todas as coisas segundo o desígnio de sua vontade, a fim de que sejamos para louvor de sua glória, nós os que, primeiramente, esperávamos em Cristo. Esse primeiramente aí, não se sabe quando é, não? Nele também vós, tendo ouvido a palavra de verdade, não qualquer palavra, o evangelho de vossa salvação, incircuncisão, não circuncisão, e havendo crido nele, pelo dom que te foi dado antes da fundação do mundo, para poder crer nele, aí não há livre-arbítrio, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Isso não é a racabaçanta. Romanos 9:11 para começar a terminar. Esse é o decreto revelador desse assunto. Esse é um dos versos mais importantes, digo dos mais, porque todos são importantes. Veja só, ai, pai, que classe de bofetada no sistema protestante religioso, hein? Olha, os entendidos brilharão sobre o firmamento. Olha, quando tu lês isso, onde de repente você diz, ah, papai, é que você está bem, o teu brilho está aparecendo. Pois não haviam ainda nascido. Já saíste desse mundo. Já atravessaste aí tempos e tempos e entrou aí num projétil desse aí, rapaz, desses... Pois não haviam ainda nascido. E as obras, veja como estão aí, nem haviam feito nem o bem, isso sim que é doloroso, para o que não foi disciplinado. Quê? Fulano pode ser salvo? Porque tu estás em obra, vê? Sim, o que tu está dizendo é, fulano vai ser salvo? E por que você reage assim com esse... Não, porque eu conheço suas obras. É que aí não havia obras. Aí é onde vem a surpresa. Aí é onde vem a surpresa. Isso é para essas mentes de laboratório que vêm ao ministério e começam a pensar, aí se enforca, tira F na prova. Para que o propósito de Deus, conforme... Isso é bem poderoso. Propósito de Deus conforme... Sim, que quando ele elege, ele diz, este é meu. E aí tu não podes meter-te? E que se Deus, querendo mostrar sua ira e fazer notório seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira para destruição e para mostrar sua glória, as mostrou conosco, os vasos escolhidos para a salvação? Por isso aí, Moisés não sabia nada disso. Mas agora ele aprende. Na nuvem, enquanto me escuta, Moisés diz, olha, então ele me enviava ao faraó para que deixasse o povo ir, e enquanto eu ia no caminho, endurecia ele para que me dissesse que não. Por isso é que diz, conforme ao propósito daquele que faz todas as coisas conforme um desígnio, que há tanta sabedoria, que você se arrebenta tentando entender isso. Hebreus 12, 14,
segui a paz com todos e a santidade. Ou seja, isso significa que não deves usar maquiagem de as mulheres, nem deves usar gravata, nem usar joias. A santidade que está falando aí é o contexto, ou o contexto era a disciplina, conhecimento, né? Então, se tu segue a paz com todos, porque se te atribula, te vais do ministério e verás a mim. Não, ele é pastor, não pode ser Jesus Cristo homem, não. Mas se tem paz com os demais, dizes, eu sei que ele é Jesus Cristo homem, e posso vê-lo. Diz aí, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que as pessoas não veem o Senhor em mim? Porque não estão disciplinados nem andam em paz. E mais, nem eu mesmo vejo o Senhor em mim. Eu digo, o que eu vejo é um José Luiz aí. Mas, como eu tenho sido disciplinado, esse véu tem sido disciplinado e corrigido, essa mesma sabedoria me diz, claro, eu sei quem eu sou. Por isso a imprensa, eu me atrevo a dizer, sim, eu sou Jesus Cristo homem. Caminhe então sobre as águas. Cura-me esta chaga que eu tenho aqui, ou resolva o problema da pobreza. Por que não elimina as gangues dos Estados Unidos? Por que não vais a Cuba, se tem lá tantos centros educativos? Resolve e saca Fidel de lá? Por que não te deixaram entrar em Guatemala e a todos esses lugares? Tu és o Senhor Todo-Poderoso? Você ainda se atreve a dizer que és o Senhor? Sim. Mas me acaba de dizer que não pode fazer nada, porque eu estou limitado a um véu. Mas deixa só esse véu ser transformado para que tu veja. Deixa ser transformado para que tu vejas. Então, o meu forno é esperar que isso aconteça. Porque as limitações molestam. A ti tem umas coisas que molestam e a mim outras. Porque aqui todo mundo está sendo provado e molestado e de todo, nos acontece de tudo, um pouquinho, e cada qual conforme a medida de fé que foi repartida a você. Aí estão te tratando. Não desista. Não diga, não, olha, eu não vou mais com isso porque o anjo não funcionou. Eu estava muito bem e de repente até no hospital eu cheguei. Bom, e se chegar lá, tua confissão vai cair? E se te acontece algo, ou se tem um acidente de automóvel, já não, o anjo, onde é que estava o anjo? Se fosse assim, eu também me perguntaria um montão de coisas. Onde estava o anjo? Onde eu tomei essa má decisão? Por que o anjo não me livrou dessa má decisão? Por que eu tenho que estar passando pelas coisas que eu passo? Aí mesmo minha confissão caía e diria já, isso não funciona. Não, tu tens que enfrentar-te. Acaso Jesus de Nazaré ia tudo bem a ele? Ele passava por umas situações tremendas. Então, se não suportas a disciplina, Deus não te trata como filho. Olha, tem gente aqui que navegou mais forte que você, com mais velocidade que você, e nadaram que parecia, olha, deixavam você para trás, mas tu estás aqui e eles não. Isso aqui não é daquele que corre, é da forma com a qual tu corres é que ganhas a coroa. Correi de tal maneira que ganheis o prêmio. Porque conforme essas atitudes tuas, não se acabou ainda contigo. Porque há atitudes que tem que sair, e se não sair agora, papai usa umas formas com tua própria experiência e te saca essas coisas depois. Mas tu tens que ser provado, isso não é assim. O fogo, ainda que seja permanente, é provado por fogo. Às vezes escuto de coisas que acontecem a uma pessoa e de repente me dá por pegar o telefone ou enviar um e-mail e isso é José Luiz que está operando aí, mas então chegou outro, aquele que eu chamo de meu papai, e ele me diz, está fazendo o que aí? Não, estou com pena, senhor. Não livre, porque não deixa ver sua medida
E o que é que eu faço? Deixa ele cair de boca? Sim. Porque se advertir a ele, ele se porta bem, porque foi advertido. Se o corrige, o descobre e não se manifesta. Então ele te guarda isso e... Então demora 1 ano em manifestar, mas continua isso aí. O melhor é, não diga nada. Deixa que continue assim, para que em vez de 1 ano, saia em menos de 1 mês. O que você acha? Que você é um salvador, um conselheiro, ou um general que está aqui advertindo? Não, é que eu estou com pena, é meu familiar, porque meu filho, aquele. E que dá pena a ti? Quem é você para estar tendo pena? Quem, ou seja, quem tu acha que és? O que você acha? Que você começou quando você nasceu? Isso vem desde antes, não se meta aí. Isso vem desde antes dos tempos, e tua mente não é nada para estar fudendo ninguém aqui. Olha, por isso é que tu passas o que passas, porque tu não estás recebendo a disciplina do Senhor. Tu tens que entender que isso aqui é um projeto que tomou lugar na eternidade, e tu estás te metendo aqui a resolver coisas que tu nem entendes, nem sabes. Não, que eu o quê? Não, que é minha mamãe, meu papai, e meu tio, minha família, que lá e isso, e me ensinaram isso. E quem te ensinou isso? Para que serve isso? Te ajudou isso antes de chegar aqui? Não, não me ajudou nada. Pois não meta o velho, deixa isso por lá. As coisas velhas passaram. Eis aqui, todas são feitas novas. Os músicos, hello!